centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era quase a hora 9 do dia. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está... Envia, pois, homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele dirá o que deves fazer. Amém? Glória a Deus! Meus irmãos, eu acho a história de Cornélio uma história muito linda, até porque nós vemos aqui, nesses textos que nós lemos, nessa história, Deus revelando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu plano de salvação a todos os homens, a todos aqueles que ouvirem e crerem a palavra. Nós sabemos que Cornélio, ele era centurião, ou seja, ele era um oficial do exército romano. Ele era considerado um gentil, ou seja, ele não era um judeu, ele não era da linhagem dos judeus, ele era gentil. E, porém, a Bíblia diz que Cornélio, ele era uma pessoa que gostava de orar a Deus. Ele falava com Deus, ele tirava tempo para falar com Deus. A Bíblia diz que ele era uma pessoa piedosa, ele gostava de ajudar as pessoas, ele tinha o prazer de ajudar aqueles que precisavam. E a Bíblia diz que essa ação, aleluia, essa disposição de Cornélio, mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele não conhecendo a Jesus Cristo, mas a minha Bíblia diz que as suas palavras e as suas ações chegaram como memorial diante de Deus, ou seja, tudo estava registrado diante de Deus. As ações e as palavras, as orações de Cornélio atraíram a atenção de Deus para o bem de Cornélio. Mas infelizmente em nossos dias, né, pastora Mônica, missionária Mônica? Tem muitas pessoas que as suas palavras e as suas ações atraem a atenção de Deus, mas não é para o bem, mas é para o mal, porque as pessoas hoje não estão preocupadas com as suas palavras e muito menos se preocupam com as suas ações diante de Deus. Mas nós vemos aqui nesse texto que tudo aquilo que o homem fala, tudo aquilo que o homem faz está diante de Deus, não passa oculto. Glória a Deus! A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como cheio e vago, não tem nada oculto diante dos olhos de Deus. Você pode pecar, você pode matar, você pode fazer o mal e achar que Deus não está vendo, mas a minha Bíblia diz que é o memorial diante de Deus. Todas as nossas palavras e as nossas obras estão nuas e claras diante de Deus. Qual é o memorial que há diante de Deus acerca do teu respeito? São boas palavras? São obras boas? Ou as tuas obras são más? As palavras, as orações e as obras de Cornélio eram tão boas que chegou diante de Deus. Mas uma verdade que também aleluia, bem clara nesse texto: por mais que as palavras e as obras do homem de bom coração sejam boas, não é suficiente para salvar o homem da condenação eterna, não é suficiente para perdoar o homem dos seus pecados, porque salvação é só através da fé em Cristo. Salvação, perdão de pecado, é somente através do sangue do Cordeiro, do sangue do Filho de Deus.
Glória a Deus. Ele era uma pessoa boa, sim. Orava a Deus, sim. Mas ainda faltava algo. Faltava conhecer Jesus. Faltava entregar o coração à vida, a Jesus, aceitar a fé em Jesus. Você pode até dizer, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não quero mal de ninguém. Eu vou para o céu, me desculpe. Mas tuas ações boas não te salvam. Tuas ações boas não te salvam. Até pode estar diante de Deus. Mas assim como Deus falou, através da visão, para Cornélio, manda chamar Pedro. Quem era Pedro? Apóstolo de Jesus Cristo. Manda chamar e ele vai dizer para você o que você deve fazer. Glória a Deus. É muito forte, pai. Ele precisava de Jesus. Ele precisava se arrepender. Aleluia, crer no sacrifício de Cristo para poder ser salvo. E Deus, sabendo disso, manda o anjo, aleluia, fala para ele, as tuas orações chegou, tuas ações estão registradas, mas tem uma coisa, Cornélio, é preciso, falta algo, vai lá, manda chamar o meu servo Pedro, e ele vai te dizer o que você precisa fazer. E o anjo então se apartou dele. Na mesma hora a Bíblia diz que ele chamou 2 dos seus criados e um dos seus servos, contou tudo o que aconteceu e falou, vai lá, chama Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava em Jope, conforme o anjo disse, que ele estava, aleluia, o anjo falou para ele, manda chamar Pedro lá em Jope, na casa de um certo curtidor, por nome de Simão, está na beira do mar. Naqueles tempos, a cidade de Glória a Deus. ficava mais ou menos 56 quilômetros de distância. Esse trajeto percorrido a pé durava cerca de 2 dias. Então Cornélio enviou seus servos para chamar Pedro. No outro dia eles chegaram na casa, quando estavam perto de chegar na casa onde Simão estava hospedado, a Bíblia diz que Pedro, ele subiu ao terraço para orar. Pedro, ele subiu, isso era quase ao meio-dia. Enquanto Pedro estava orando, a Bíblia não diz quanto tempo ele estava orando, mas a Bíblia diz que Pedro teve então fome. E quando Pedro então teve fome, Pedro também tem uma visão da parte de Deus, teve um arrebatamento de sede. Isso aqui eu acho lindo, viu, irmãos? Sabe? Tudo que Deus faz é com propósito. Pedro está em oração. De repente ele tem fome. E justamente nesse momento que Pedro tem fome, é que Deus dá uma mensagem através de uma visão para Pedro. A visão que Deus deu para Pedro, aleluia, foi no momento que ele teve fome. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Pedro tinha fome. De repente a Bíblia diz que ele tem um arrebatamento de sentido. Ele vê que o céu se abre, desce um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas. Dentro deste vaso, desse lençol, tinha todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Glória a Deus. E quando ele está vendo esta visão, de repente ele ouve uma voz que disse, levanta Pedro, mata e come. Vou repetir, justamente no momento que Pedro estava com fome. Pedro na hora fala, não, eu não posso, Senhor. Por que Pedro diz isso? Porque havia dentro daquele vaso, daquele lençol, todos os tipos de animais. Animais limpos e imundos e puros. Porque segundo Levítico, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 14, lá tem uma distinção entre os animais limpos, puros, e os animais impuros, imundos, que eram proibidos os judeus se alimentarem e comerem. Ou seja, os animais impuros, o judeu não comia. Conforme Deus dá a visão, onde tinha todo tipo de animais, puros e impuros, e Deus está falando, levanta e come. É por isso que Pedro falou, mas
mas eu não posso porque ele era judeu, e judeu não come animal impuro, mas a voz estava dizendo, levanta, mata e come. Glória a Deus. Distinção de limpo e de impuro. É muito forte. Sabe qual que é a mensagem que Deus estava dizendo para Pedro? Pedro, assim como você tem fome, assim como você sente a necessidade de comer, assim, Pedro, como você precisa se alimentar, necessita, você depende de comer, você precisa, o seu maior desejo nesse momento, Pedro, é comer. Assim, através dessa visão, eu também estou te dizendo, Pedro, o meu maior desejo também é salvar o mais pecador, é limpar, é purificar os perdidos, aqueles que estão longe da minha graça e da minha misericórdia, Pedro. Por isso, Pedro, Deus estava falando, levanta, mata e come. Hoje a voz dizia, não considere mais impuro que Deus já purificou. Era Deus revelando o seu amor e a sua graça a todos os povos, a todas as vidas, judeus e não judeus. Glória a Porque Deus. a salvação veio para os judeus, mas através de Jesus Cristo, da fé em Jesus, nós também somos alcançados. Nós, os gentios, dentro dessa visão, somos os animais impuros, os animais imundos. Mas Deus estava dizendo, eu já santifiquei, eu já purifiquei. A minha graça é para todos aqueles que crê, que aceitar. Glória a Deus. Pedro então por 3 vezes disse que não podia, até que a visão então se recolheu. Naquela mesma hora bate na porta onde Pedro estava hospedado os homens que Cornélio enviou, procurando por ele. E nessa mesma hora o Espírito Santo fala com Pedro, Pedro, levanta, levanta porque tem 3 varões na sua porta, levanta e vai com eles, porque eu tenho propósito nisso. Pedro então se levanta, vai atender a eles, eles contam o ocorrido. Aí então Pedro vem a entender, aleluia, até então ele não tinha entendido, mas quando os servos de Cornélio envia ele, ele vem entender que aqueles animais impuros se referia a Cornélio, que estava com fome, com sede de Deus, queria conhecer Jesus, aleluia, Deus queria se revelar, queria salvar Cornélio. Pedro então no outro dia foi para Cesareia, para encontrar com Cornélio. E a Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio então veio recebê-lo. A Bíblia diz que Cornélio se prostrou diante de Pedro, e na mesma hora Pedro não permitiu, repreendeu, falou, não faça isso, levanta, eu não vou nem entrar nessa hora, porque aqui é para aqueles que gostam, né, de se curvar, mas aqui está muito claro que não pode. Pedro falou, não, levanta, porque eu sou homem como tu. Ou seja, aqui está bem claro que é pecado se prostrar para adorar somente ao Senhor Jesus. Pedro era um homem de Deus, mas era também um mero mortal que precisava da graça e da misericórdia de Jesus, e ele não aceitou a adoração, porque a adoração é somente a Deus, é somente a Jesus. Lá nos 10 mandamentos está dizendo, não se prostrarás diante de outro deuses, e somente ao Senhor adorarás e a ele servirás. Glória a Deus. Essa aqui é uma outra mensagem. Pedro então conta para Cornélio, olha, aconteceu assim, eu tive essa visão, e agora eu estou aqui. Cornélio também diz, não, mas eu também tive uma visão, por isso que eu mandei te chamar, porque o anjo disse, mandou para te chamar, porque você tem algo para me falar, Pedro, algo da parte de Deus. Mas isso é lindo, olha Cornélio. Cornélio falou assim, e olha que Cornélio, eu acredito que Cornélio, depois que converteu a Jesus, se tornou um grande evangelista. Porque enquanto ele mandou chamar Pedro, o que Cornélio fez? Foi lá, chamou a família dele, chamou para os parentes dele, chamou os amigos mais íntimos, para também ouvir
Se obeder, agora dá choque nela. Ô, pastor, eu vou embora, porque vai chegar um menino lá de lá, aí não tem quem eu vou lá. Tá bom, Deus abençoe. Cornélio, estamos todos aqui prontos para ouvir o que Deus tem para falar. O problema não é missionária Mônica, que muita gente não quer ouvir o que Deus tem para falar. Nós vivemos uma geração que as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Mas a minha Bíblia diz que Cornélio estava pronto e disposto, voltou na sua casa para ouvir o que Deus tinha para falar. Deus trouxe aqui para te falar. Não é o que você quer ouvir, mas é o que Deus quer falar com você. É o que tu Glória a precisa Deus. ouvir. Você sabe para Jesus Cristo. Aleluia! É Deus de glória! Fala, Deus! Toda a casa de Cornélio querendo ouvir a palavra. Justamente da forma que, porque esse é o plano de Deus, salvar toda a casa, família. Aleluia! A vontade de Deus é salvar toda a família. Deus não quer salvar apenas você, mas Deus quer salvar toda a tua casa, a tua família. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia, Paulo e Silas estavam presos. Aleluia, mas mesmo na prisão. Aleluia, a Bíblia diz que eles passaram a orar e a adorar o Senhor, a louvar o Senhor. Perto da meia-noite veio um terremoto que abalou todas essas estruturas. Aleluia, abrindo a prisão não só de Paulo e Silas, mas de todos os que estavam presos. O carcereiro que estava dormindo acordou assustado, vendo todas as portas e prisões abertas. Falou, eles fugiram. Aleluia, agora o meu superior vai me matar. Quando ele tirou a espada para tirar a própria vida, Paulo bradou dizendo, ei, não faças mal a ti, porque todos aqui estamos. E o carcereiro diz que devo eu fazer. E ele vai crer, e Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Jesus quer entrar no teu coração. Jesus quer entrar no coração da tua família. Quer mudar a tua casa, a tua família, tua vida, a vida da tua família. E a Bíblia diz que Pedro começou a expor as Escrituras, começou a pregar acerca de Jesus Cristo. E é lindo que no final do capítulo 10, a Bíblia diz que de repente, quando estavam ouvindo a palavra da boca de Pedro acerca de Jesus, acerca da salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo desceu na casa, o Espírito Santo desceu sobre a vida de todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo entra, ele desce e ele muda na vida de quem ouve a palavra, de quem ouve a palavra. Não tem como ele transformar a sua vida se tu não quer ouvir a palavra, se tu não Glória quer a aceitar a palavra. Deus. Mas se abrir o coração, se crer, se aceitar, ele entra e muda a tua história. O Espírito Santo desceu na casa, encheu a todos, batizou com o Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas estranhas. E Pedro disse, vão batizar todos. É necessário batizar, ou seja, toda a casa de Cornélio, assim como Cornélio foi salva através da fé em Jesus Cristo. Não foi pelas obras, mas foi pela salvação, porque a minha Bíblia diz que salvação não é pelas obras, mas é pela graça do Senhor. Nós não merecemos ser salvos. Nós somos salvos porque nós nos arrependemos, cremos no Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos Jesus na nossa vida e buscamos a cada dia fazer não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou das trevas para a luz. Glória a Deus. Deus mudou a vida de Cornélio, Deus salvou Cornélio, Deus salvou toda a casa de Cornélio. Deus também quer salvar você, quer salvar sua casa, quer salvar sua família através de Jesus. Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem atalho para o céu, não tem dois caminhos para o céu. Tem dois caminhos, mas um é para o céu e o outro é para o inferno. Um é para a vida eterna com Deus e o outro é para a condenação eterna. Fala de renúncia, fala de abandonar a velha prática, a velha criatura e fazer como Jesus
Jesus disse para Nicodemos, assim como eu li aqui na leitura oficial, necessário, Nicodemos nascer de novo. Nicodemos era um sacerdote, Nicodemos conhecia a Torá, mas Nicodemos não conhecia Jesus, Nicodemos não era salvo de Jesus, aleluia. Mas Jesus disse: se tu nascer de novo através da água e do Espírito, tu serás salvo, Nicodemos. Glória a Deus. Vai, Cornélio, ele te dirá tudo o que deve fazer. Deus nos trouxe aqui para dizer o que você deve fazer. E o que você deve fazer? Crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e se tornar uma criatura, conforme diz o Coríntios, que estão em Cristo Jesus. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se antes você matava, com Jesus você não vai matar. Se antes você mentia, tinha prazer na mentira, mas com a verdade você vai amamentar a verdade e vai apartar a mentira. Glória a Se Deus. você tinha uma vida de roubo, você vai parar de roubar. Se tu agora aceitar Jesus, esse é o poder do Evangelho. É transformar, é libertar, porque o pecado escraviza, mas a graça de Deus nos liberta. A graça de Deus nos dá força para fugir do mal, para renunciar ao pecado. É a graça, é a misericórdia, mas isso é só através da fé em Jesus. Sem Jesus não tem salvação. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sozinho tu não dá conta, sozinho tu não vai chegar no céu, sozinho não tem como você ser salvo. Jesus pode te salvar, só Ele pode te libertar, e Ele te convida nesta noite. Já vou encerrar. Se alguém nesta noite ouvir a palavra, quer fazer um compromisso com Jesus, se quiser, vem aqui na frente, alguém aqui por perto, quer fazer um concerto com Deus. Entende que por mais que você seja uma pessoa boa, mas não é suficiente para salvar. A Bíblia diz que as nossas obras, as nossas justiças, diante de Deus é como trapo de imundícia. João Batista estava batizando, olha só como é que é o negócio. João Batista estava batizando no Rio Jordão. De repente ele levanta os olhos e vê Jesus que vinha chegando. E ele então exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Cordeiro pode tirar o pecado. Somente Ele pode trocar esse fardo de pecado que você está carregando. Jesus disse que o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Aleluia. Até quando você vai carregar esse fardo de pecado, troque esse fardo de pecado, deixa Jesus tirar ele do teu lombo espiritual e colocar o jugo dele que é suave, que é suave, que é suave. Ele falou: aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem. Ou seja, vai ter vida, vai ter saúde, vai ter alegria, vai ter glória a Deus, vai ter salvação, vai ser livre da condenação eterna. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Que eu já vou encerrar tudo, o pessoal tem que sair. Tem alguém? Se você vai na sua casa, ouviu a palavra, dobre os seus joelhos, fale com Deus, confesse a Ele os seus pecados, e diga para Ele que a partir de hoje você vai ser uma nova criatura em Cristo, que você vai receber Jesus pela fé e vai servir a Jesus. O que é servir a Jesus? É você buscar conhecer Jesus. Onde você conhece Jesus? Através da palavra. Se você ficar vendo novela, se você ficar vendo jornal, se você ficar lendo gibi, mas não ler Bíblia, tu não vai conhecer Jesus nunca. Verdade. É forte, papai. O que o diabo mais faz hoje é investir em entretenimento para os homens não ter tempo de ler Bíblia, porque ele sabe, se o homem ler Bíblia, estuda a Bíblia e crer na Bíblia, ele é salvo, ele é liberto, ele é transformado e não é mais escravo de Satanás. glória a Deus. Conhecer Jesus é isso. Amém. É como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eita glória! Bem, se não tem, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu faço oração ou alguém quer fazer? Creu, meu Pai, pela fé de estar recebendo a Cristo
Pela fé, meu Pai, ele também recebe a salvação. Pela fé, o nome dele, meu Pai, é escrito no livro da vida, os pecados são apagados. Pai, a partir de hoje, meu Pai, que o teu amado Espírito Santo venha entrar, meu Pai, na vida dele. Não só na vida dele, mas que através dele também venha entrar na casa, na família parental. E que ele seja, meu Pai, um canal de bênção. Que ele seja, meu Pai, uma voz do Senhor nessa terra. Nós declaramos, ó Deus, quebrada todas as correntes espirituais, meu Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem, meu Pai, escravizado na vida do Pai. Deus, todos os vícios, se algum vício, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos essas correntes quebradas. Pai, enche do teu Espírito Santo, enche o coração da paz. Meu Deus, da força, da graça a ele. Para, meu Pai, perseverar até o fim, meu Pai. Em nome de Jesus, reveste ele, blinda ele, abençoa ele. Assim nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus.